Botafogo vence Fortaleza e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Jogo da 25ª rodada marca o reencontro de Tite com a torcida do Corinthians. Flamengo fecha negócio na madrugada. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês, começaram a nos assistir? Deixe o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e da página Amaury de Paula Santos. Acione o sino para todos os vídeos. Assim você recebe nossos conteúdos em primeira mão e compartilhe aí com seus amigos, seus familiares. Ajude no nosso crescimento. Tudo isso para vocês é 0800, né? Então vamos aqui para as notícias. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início ontem com duas partidas. Duas partidas aí que mexeram com a parte de cima e também com a parte de baixo da tabela. Uma delas foi a vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 2-0, jogo que estava aí encaminhando para o empate de 0-0. De repente o Botafogo foi lá e fez 2 gols, né? Isso aí obriga, né, mais e mais o Flamengo a vencer esse jogo hoje contra o Corinthians para não se afastar do pelotão de cima. O Flamengo continua sendo o 4º colocado com o resultado de ontem. Ele vencendo hoje, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, ele pode assumir a 3ª colocação. Infelizmente, a 2ª colocação e a 1ª colocação ainda não dá para isso, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns detalhes. 2 partidas abriram a 25ª rodada do Brasileirão no sábado, com resultados que influenciaram as 2 partes da tabela. Na de cima, o Botafogo fez 2-0 no Fortaleza e assumiu a liderança. E na inferior, né, o Cuiabá bateu o Criciúma e embolou o Z4. Vou trazer para vocês a tabela atualizada de momento. Primeiro, o Botafogo com 50 pontos. Segundo, Fortaleza com 48 pontos. Fortaleza tem um jogo a menos. Terceiro, Palmeiras, 44 pontos, né? Flamengo é o 4º, né, com 44 pontos, 23 jogos. Flamengo tem um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Internacional, que ainda não tem data prevista para acontecer. Ou seja, o Flamengo hoje ainda depende somente dele. Ele vencendo hoje o Corinthians vai para 47 pontos. Fica um ponto atrás do segundo colocado, que é o Fortaleza. E fica 3 pontos atrás do líder Botafogo, com esse jogo a menos. Mas aí a gente não pode se agarrar nesse jogo a menos que o Flamengo tem. Por quê? O Flamengo tem que vencer esse jogo. Já estamos dando como vitória certa, as coisas se decidem dentro das 4 linhas. Eu acho que o Flamengo é muito superior do que o Internacional de Porto Alegre, né? Mas muitas coisas podem acontecer no momento. No momento do jogo ali, uma bola bandida, uma bola alçada dentro da área, que é sempre aquele barata-voa com o Flamengo, com relação às bolas alçadas dentro da área. Então, assim, nós temos que pensar em todas as possibilidades. Eu, como torcedor, eu vou torcer para que o Flamengo ganhe, mas nós não podemos se agarrar nisso, não. O Flamengo tem que se preocupar em vencer todos os seus jogos, até o último jogo do Campeonato Brasileiro. É isso aí que nós temos que botar na nossa cabeça. O 5º colocado é o São Paulo, com 41 pontos. O 6º é o Bahia, com 39. O 7º, Cruzeiro, com 38. O 9º, Atlético Mineiro, com 30. O 10º, Atlético Paranaense, com 29. 11º, Internacional, com 29. 12º, Criciúma, com 29. 13º, Juventude, com 28. 14º, Bragantino, com 27. 16º, o Fluminense 24, 17º Vitória 22, 18º Corinthians, que é o adversário do Flamengo hoje, lá na Neoquímica Arena, com 22 pontos, 19º é o Cuiabá com 21, 20º Atlético Goianiense com 18, né? Então essa é a tabela do Campeonato Brasileiro de momento. E esse jogo, além de muito importante para o Flamengo, marca o reencontro do Tite com a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians que está muito magoada com o Tite. Eu acho que a maior expectativa é para sabermos qual será a reação da torcida do Corinthians diante
do Tite lá na Neoquímica Remédio, né? Então aqui, ó, Corinthians recebe o Flamengo nesse domingo na Neoquímica Arena. O duelo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro, está marcado para as 16 horas, né? No primeiro turno, o Flamengo superou o Corinthians no Maracanã por 2-0. Pedro e Lohan marcaram os gols da vitória rubro-negra em jogo válido pela 6ª rodada. O jogo marca o reencontro do técnico Tite com a torcida do Corinthians. Será a primeira vez que o treinador enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena desde que deixou o clube em 2016, né? O ex-comandante da seleção brasileira, né? Ele assumiu a seleção brasileira, deixou o Corinthians. Aqui, ó. O Corinthians precisa da vitória para afastar a má fase na competição e sair da zona do rebaixamento. O Timão aí não sabe o que é vencer no torneio há 6 jogos e amarga a 18ª colocação com 22 pontos conquistados. Além disso, o alvinegro paulista chega para o confronto após perder o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. A equipe do técnico Ramon Dias foi derrotada por 2-1 pela Minha Linda Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para o jogo contra o Mengão, o Ramon Dias segue sem contar com o volante Alex Santana, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Diogo Palácios e Maicon e Juan Oliveira seguem em recuperação de lesões graves no joelho. Do outro lado, o Mengão vive um momento totalmente diferente, graças a Deus, né? O Flamengo aí quer emendar a 2ª vitória consecutiva na competição e vai acontecer isso hoje com certeza. Diferentemente do Corinthians, a equipe do Flamengo venceu o primeiro embate das quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira e os comandados do técnico Adenor Bacchitich ganharam do Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, né, Bahia. O treinador ex-Corinthians também sofre com uma série de desfalques para o jogo. Arrascaeta, Gabigol, Nicolás de la Cruz, Everton Cebolinha, Matias Vinha e Léo Pereira estão lesionados e não vão participar do jogo. A última lesão foi aí do Léo Pereira, né? No jogo contra o Bahia, sofreu uma pancada no joelho, fez os exames, comprovou uma entorse. Não é nada grave, tem esse período aí de data FIFA para se recuperar. Em contrapartida, o treinador do Flamengo tem o retorno do atacante Pedro, que se recuperou da lesão. E, além disso, o recém-contratado Carlos Alcaraz foi regularizado no BID da CBF e foi relacionado para o jogo, né? Trazer a ficha técnica desse jogo importantíssimo para o Mengão. Neoquímica Arena, São Paulo, às 16 horas. O árbitro é o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Assistente Nailton Júnior de Souza de Oliveira, né, do Ceará. E Thiago Americano Labes, de Santa Catarina. O VAR fica por conta de Wagner Hauei, do Espírito Santo. Trazer a provável escalação do Corinthians. Hugo Souza, né, é óbvio, o Corinthians pagou R$500 mil para ter o jogador contra o Flamengo. Lembrando que o Hugo Souza ainda tem contrato com o Flamengo, está emprestado ao Corinthians até o final do ano. O Corinthians pretende exercer o direito de compra do jogador. E é o seguinte: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, ou Gustavo Henrique no lugar do Kaká. Mateuzinho, Martinez, Ranieri, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Thales Magno e Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. O técnico Tite deve vir a campo com o seguinte time: Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique e o técnico Adenor Bacchitich, né? Os 2 volantes aí serão o Eric Pulgar e Léo Ortiz, ainda bem que não escalaram o Alan, né? Na ponta direita, quem deve jogar é o Luiz Araújo. Na esquerda, Bruno Henrique, o Gerson como meia armador. Pedro comandando aí o ataque, né? Então, seguindo aqui, o Wesley do Flamengo lidera a lista de melhores laterais da América do Sul. Vou trazer para vocês o top 10. Caramelo chegou aqui. Primeiro, o Wesley, né, do Flamengo. Segundo é o Júlio Soler, do Lanús, da Argentina. Lanús, da Argentina. Terceiro é o Ramon Veiga, argentino júnior, né, da Argentina. O quarto é o Mateu Del Blanco, do União, da Argentina.
O quinto é o Lautaro Vargas, do União da Argentina. O sexto é o Diogo León, do Cerro Porteño, do Paraguai. O sétimo é o Agustín Soria, defensor do Uruguai. O oitavo é o Agustín Giai, do Palmeiras. O nono é o Joan Hernández, dos Milionários da Colômbia. O décimo é o Jerônimo Heredia, da Belgrano, da Argentina, né? Então, o Wesley aí é o primeiro lateral direito sub-21 eleito aí, né? Liderando, encabeçando. Europeus tentam tirar o Wesley do Flamengo. Na janela do meio do ano, 2 times europeus tentaram a contratação de Wesley. Primeiro, o Bournemouth, da Inglaterra, e depois o Atalanta, da Itália, que já estava quase tudo certo, mas a diretoria rubro-negra aí deu mole, não enviando as documentações no momento oportuno, e quando mandou, mudou cláusulas, né, que não agradaram o time do Atalanta, e eles contrataram outro lateral direito. Bom, para fechar essa matéria aqui, o Flamengo fez uma negociação na madrugada de sábado para domingo. Na calada da noite, o Flamengo decidiu negociar o jogador. Porém, o jogador respondeu a essa negociação de forma negativa. O Flamengo aceita a proposta de time português, mas o jogador diz não. Nos últimos dias, o Flamengo recebeu uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. A oferta veio do Rio Ave de Portugal e o Flamengo aceitou. Porém, o Meia não vê o clube lusitano como um bom caminho para o seu futuro de carreira. O Rio Ave é da primeira divisão de Portugal e na atual temporada ocupa a 13ª posição com 1 vitória e 2 derrotas. Apesar da possível vitrine europeia, Matheus Gonçalves preferiu, pelo menos neste momento, ficar no Flamengo e aguarda uma oferta mais sedutora. O jornalista Vene Casagrande que trouxe essa informação, né? Atualmente, 2 clubes do Brasil querem Matheus Gonçalves. O Fortaleza já fez uma oferta ao Flamengo desejando o empréstimo do Meia. Por outro lado, o Bragantino insiste pelo garoto do Ninho desde o início do ano. Mas recentemente, neste mês de agosto, a equipe paulista realizou uma proposta de 8 milhões de euros, além de bônus e por 70% dos direitos econômicos do atleta. A situação está indefinida, já que o Flamengo demora a responder. Bom, aí você pode me questionar, mas PQD eles aceitaram a proposta do Rio Ave de 5 milhões de euros, por 50% do direito econômico do atleta. A proposta do Bragantino não é melhor, 8 milhões de euros? Porém, o Flamengo estaria reforçando diretamente o rival, né? E outra coisa, o Flamengo já visa lá na frente, com 50% dos direitos econômicos. O atleta jogando na Europa poderia receber uma proposta muito maior e o Flamengo teria 50% dessa fatia. Então o Flamengo está visando também a parte econômica, né? Que poderia vir ajudar os cofres do rubro-negro. O Flamengo ainda tem metas para bater esse ano, meta de venda de jogadores, né? Vendeu o Igor Jesus, mas mesmo assim ainda pode sair 1 ou 2 jogadores. A janela de transferência fecha amanhã às 20 horas. E com relação à vinda de jogadores, né? Já foi informado ontem por Diogo Lemos que essa janela do Flamengo já está encerrada, né? Porém, pode vir alguma reposição caso algum jogador saia. Mas a janela não vai fechar, porque sim, tem jogadores aí que não estão jogando em nenhum clube. Essa regra da janela de transferência só vale para jogadores que têm vínculo empregatício com algum clube. Jogadores que estão fora do mercado, eles podem ser contratados a qualquer momento. Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.